Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eu acho que hoje o glória a Deus vai ser bem pouquinho. Meus irmãos, nós tivemos esses dias, eu lendo essa palavra, Deus me levou a meditar nesse texto e também no livro do profeta Ezequiel. E nós estamos nesses dias, eu não sei se a igreja, eu quero toda a atenção da igreja. A igreja, ela não pode estar adormecida, até porque a igreja não, falando espiritualmente, ela não é as 5 virgens que dormiram, ou por que não dizer as 10. A igreja, ela está sadia. A igreja, ela está no canto guardado, reservada, só esperando o noivo. A igreja, ela não está em pecado, a igreja, ela não está pecando. Pastor, mas eu conheço, eu sempre digo isso para vocês, não confunda a igreja com crente. Igreja é igreja. A igreja lavada pelo sangue de Jesus, a igreja que ama Jesus Cristo, a igreja que é capaz de morrer por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Então a igreja, ela é sadia, irmãos. A igreja é feliz. A igreja passa lutas, passa. A igreja sofre pela justiça, sofre. Mas a igreja, o diabo não pode tocar nela e nem influenciar ela a sair da presença de Deus. Até ele tenta. E nós estamos nos dias que a igreja não pode ser cega. A igreja, ela tem que estar no mundo do sobrenatural, no espiritual, mas a igreja está ainda nesse mundo. A Bíblia diz, Jesus disse que a igreja estava nesse mundo aqui, mas não pertence a esse mundo. Mas Jesus fez uma oração pedindo para livrar essa igreja do mal, da tentação. E nós somos essa igreja. Nós estamos aqui ainda, passando por muitas coisas. Estamos aqui, precisamos vigiar, orar, precisamos estar com o coração em Deus, porque tem um desafio, sim. Tem um desafio, tem as pelejas, as tentações. Quem não é tentado? Todos nós. Mas a igreja precisa, ela está realmente de pé, olhando para Jesus, porque os dias, cada dia vai apiorando. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, e nós temos que estar nesse mundo, mas aguardando aquele que prometeu vir buscar a igreja. E eu louvo a Deus, irmão, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Se Jesus não voltar nesse período que nós estamos vivendo, eu acredito que o ser humano vai começar a comer, morder e comer outro ser humano. Porque só falta mesmo isso, só falta mesmo as pessoas começar a comer umas às outras vivas. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Deus, ele está triste com a nação. Deus não está triste com a igreja, Deus está triste com a nação. Agora Deus, ele espera algo mais da igreja. Deus, ele não está triste com a igreja, mas ele espera que a igreja, nesse momento, tenha uma postura diferenciada. E nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Dentro desse sermão eu preciso fazer essa exposição. Nós estamos precisando acordar. Jovens, senhoras, senhores, obreiro, principalmente nós obreiros, pastores. Nós estamos precisando acordar. Porque nós estamos dentro de um círculo, dentro de uma questão religiosa, e a gente parece que não está
observando as coisas como ela tem que ser observada. Nós estamos até ainda, pouco tempo, nós estamos brigando por algumas coisas passageiras. Nós estamos dedicando o nosso maior tempo por isso. E por que não dizer até dentro, da questão religiosa, nós ainda estamos visando posição. Nós estamos ainda correndo atrás de algo que, está entendendo? Que Deus está olhando para nós e está dizendo: ei, acorda. Isso aí não tem sentido não. Deus quer nos levar para uma visão maior. E o mundo, ele está apontando. O mundo está dizendo: olha, Jesus está voltando. O mundo está vivendo as profecias, está se cumprindo as profecias. Nós estamos vendo uma nação doente, uma nação que Deus está triste com ela. Deus está vomitando essa nação. A nação brasileira precisa de ser curada. A nação brasileira, irmão, vou repetir, precisa ser curada. A nação brasileira está doente. Pastor, o senhor está falando da igreja? Não estou falando da igreja. A igreja está aqui, vou repetir de novo, mas a igreja não é daqui. A igreja está de passagem nesse mundo. Somos peregrinos. Estamos passando por esse mundo, estamos presenciando tudo isso. E nessa passagem, a igreja precisa ter uma postura diferenciada nessa passagem. Porque nessa passagem da igreja, a igreja precisa deixar legados, produzir frutos, deixar algo para a glória de Deus. Nós estamos vivendo momentos assustador. Eu preciso falar isso com a igreja. Hoje é doutrina, mas assustador. E eu estou vendo a igreja calada. A igreja está mudando até seu sermão. A igreja só está querendo arrepio. A gente é tentado, irmão, deixar tudo isso de lado e pregar uma pregação que todos vocês dê glória a Deus, aleluia, e sai satisfeito com o pregador. Eu digo que tem mensagens que, glória a Deus, isso é maravilhoso, mas tem mensagem que a gente precisa sair triste com nós mesmos. Tem mensagem que a gente tem que sair chateado com o pregador. Porque a Bíblia, ela nos confronta para o nosso bem, para despertarmos do sono. Ninguém aqui está isento da responsabilidade. Deus nos chamou com propósito, querido. Você pode dizer para alguém que está perto de você: Deus chamou você com um propósito. Acorde para o propósito de Deus. Você é tão importante dentro desse propósito, porque Deus chamou você com um propósito. Todos nós recebemos de Deus esse propósito. E nós estamos vivendo esse momento, irmãos, no Brasil. Pouco tempo a gente falava dos países do Oriente Médio. A gente falava da igreja que faz missão transcultural. Mas hoje nós estamos falando do Brasil. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo e vendo. Nós estamos vendo autoridades do nosso estado. Daqui um pouquinho eu vou dar um recado junto com a igreja. Nós estamos vendo a autoridade do nosso estado. E o que é mais assustador é que a gente não vê nem comentário. Parece que está todo mundo com medo. Se prepare, igreja, porque vai vir um tempo difícil. Vai vir um tempo onde quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais, quem é crente seja mais crente, quem busca a Deus busque mais, quem é espiritual seja mais espiritual ainda, quem ama Jesus passe a amar mais ainda. Nós estamos vendo essa autoridade. Eu não sei se os irmãos ouviram e também viram o vídeo dele dizendo que a igreja é um dos grandes males da humanidade.
Quem viu isso aí? Quem viu? Ele disse que a igreja é um mal para a humanidade. Fica de pé, igreja. Dá uma olhadinha, todo mundo para ali. Olha para ali, para aquela câmera. Todo mundo. Vai lá. Agora vamos dizer assim: a igreja é sal e luz desse mundo. Diga comigo: a igreja é que sustenta esse mundo. Agora diga comigo: autoridades, vocês estão ainda desfrutando da vida, porque a igreja está orando. Agora diga: autoridade, peça perdão. A igreja é o bem dessa terra. Aplauda Jesus, irmãos. A igreja não é o mal dessa terra. Eles têm que entender que a igreja é a maior autoridade de Deus na terra. Eles podem ser a maior autoridade dentro do círculo deles, dentro da questão política e outras questões, mas espiritual é a igreja. É a igreja é a única instituição na terra que tem autoridade para orar a Deus e Deus mover as águas, Deus tirar a maldição, abençoar a nação. É a igreja tem esse poder nas mãos. Não vê o que é que diz, bem conhecido o texto, né? De primeiras crônicas, não é isso? Capítulo 7, versículo 14. Segunda crônica 7, 14. O que é que vai dizer aí? Vamos ler, porque esse pessoal precisa ver isso aí, né? Eles não lêem Bíblia, eles não conhecem a Deus. Jesus disse que iam perseguir a igreja porque não conheciam Ele. E esse povo não conhece Jesus não, irmãos. Esse povo ainda fala em Deus pelo vício de linguagem, mas eles mesmos não creem, eles mesmos não têm nada de Deus. E olha o que é que diz, ó, se o meu povo não é eles não, somos nós, é a igreja. O meu povo que Deus está dizendo é a igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É o processo, né? É o processo que a igreja passa. Então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então essa terra precisa ser curada, e quem vai fazer isso é Deus através da igreja, a igreja orando, e Deus vai curar essa terra. Então, amados, esses dias, eu não sei se os irmãos, acontece isso com os irmãos, mas eu fiquei esses dias assim chocado, com raiva, e eu não posso ficar totalmente calado. A gente não pode dizer tudo, mas a gente tem que orientar a igreja. Não se abata com isso e nem ache bonito isso, e nem divulgue isso não, por aí não, porque está se cumprindo a Bíblia. Eles vão pisar, eles vão blasfemar mesmo, mas a igreja vai estar de pé adorando a Deus. Eles não podem calar a igreja, eles não podem matar Jesus, eles não podem matar a igreja, eles não podem. E muitos deles vão ter que procurar a igreja, e a igreja vai estar de braços abertos para recebê-lo, orar por eles, e eles também receber a salvação em Cristo Jesus, receber o perdão dos pecados. É sim, a igreja é isso. E nós, começando dentro desse texto aqui, irmãos, eu quero orar até com as nossas crianças hoje aqui, nós vamos orar com elas aqui. Eu sei que a gente corre risco. Hoje está terrível, hoje o negócio está louco. Está todo mundo louco, o negócio está, sabe? E esses movimentos, teve esse movimento agora. E eu peço às mães e os pais, pelo amor de Deus, vamos orar com nossos filhos, irmãos. Irmão,
Gaste tempo, não é perder, gastar tempo com os filhozinhos. Gaste tempo com esse bebê que você tem, que ele, agora que está começando a andar, senta com ele. O diabo, ele não quer mais conversa com os velhos, não. O diabo está investindo pesado nas crianças. O diabo está investindo pesado, mas pesado mesmo, nas crianças. E a gente às vezes não dá de conta disso. Então nós vamos ter que abrir os nossos olhos e começar a fazer alguma coisa diferente. Quem viu esse movimento? Não posso falar aqui. Quem viu esse movimento nesse final de semana passado aí? Quem viu? Vocês, os irmãos não viram não? Porque está na internet aí, né? E os irmãos, tem muita gente que gosta da internet. Aquilo ali, irmãos, a gente tem que começar a ter uma visão do céu. Porque a sua criança está no colégio, seu filho está na faculdade, e está quase chegando o dia e o tempo que nós não vamos ter mais condição de botar nossos filhos lá. Por quê? Porque estão destruindo a fé, estão destruindo os valores. E se a gente não investir nessas crianças que saíram daqui, se a gente ficar com esse negócio, por isso, irmãos, que às vezes eu não sou a favor da gente estar, sabe, muitas vezes investindo nessas crianças, empurrando nelas, às vezes explorando os talentos que elas têm logo assim de cara. A gente precisa estruturar essas crianças. A gente precisa treinar essas crianças, porque elas vão para um colégio, uma faculdade, num ciclo lá, aonde vocês viram isso. Ah, pai, tira essa... A gente fica aqui, eu estou querendo falar. É bom isso ali porque a gente evangeliza. Mas no mesmo instante, fica complicado até para a gente conversar com a igreja. Vocês viram lá? Aquela caminhada lá? Vocês estão ligados aí, né? Nós podemos falar isso aqui. As nossas crianças estão sendo bombardeadas, irmãos. As nossas crianças, elas não têm capacidade, elas não podem decidir com 5, 6 anos o que elas querem ser, o sexo que ela tem que escolher, não pode. Elas não têm capacidade. Uma criança do sexo masculino passar por uma cirurgia para tirar os seus órgãos. Uma criança dessa acabou com a vida dela. Trauma para o resto da vida. Talvez nós não estamos preocupados porque a gente não tem uma criança como a irmã tem ali. Eu não tenho mais. Mas você que tem uma criança, você tem que estar preocupado com isso. Nós temos que se preocupar como igreja. E o negócio está difícil. O que tem de mãe e pai chorando aí com a mão na cabeça, cristão sem saber o que fazer. Fazer o quê? Aí nós estamos querendo, irmão, poder, só poder dentro da igreja. Nós precisamos de poder para encarar esse sistema endiabrado que aí está. Nós precisamos de poder para passar uma noite de joelho orando, dizendo: Deus tem misericórdia de nós. Frustra o plano de Satanás dentro desses negócios aí. A gente não pode dizer nome. Uma igreja que se levanta chorando, clamando, Deus se levantará com solução. E nós precisamos disso. Glória a Deus. E essa nação, irmãos, é uma nação que está doente mesmo. É uma nação que blasfema do sagrado. Pega um símbolo religioso e um libertino fica em cima. Ah, irmãos, chegou os dias aonde a gente não queria que chegasse, mas chegou os dias, e a igreja precisa se levantar. Hoje eu estou falando aqui algo bem assim diferenciado, mas a igreja precisa se levantar. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa jejuar mais. É aquilo que eu venho falando aqui. A igreja precisa jejuar e orar mais.
Porque a guerra é espiritual. A guerra é espiritual. Nós estamos dentro de uma guerra espiritual, que a igreja tem que avançar no espírito. Mas vamos aqui para o texto. O versículo 1 vai dizer assim, porque o contexto aqui, essa nação, ela justamente estava mais ou menos parecida com essa que nós estamos vivendo. O versículo 1 vai dizer assim, ó: a mim me veio a palavra do Senhor. Me acompanha aí, irmão. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Aos ouvidos. Parece que esse povo estava com os ouvidos tampados. Parece que esse povo era insensíveis. Parece que eles não tinham mais prazer de ouvir a Deus. Parece que eles não tinham mais prazer de ouvir a voz de Deus. E Deus diz: vai nos ouvidos, vai pertinho deles. Parece que esse povo não tinha mais o desejo de ouvir Deus. Eles estavam querendo simplesmente ouvir outras coisas. Lá no capítulo, me lembra aqui do capítulo de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, versículo 20 em diante, quando Deus falava com o povo e o povo gritou, dizendo: não fale Deus conosco, mas fala Moisés, fala tu conosco. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir Deus, porque Deus às vezes não fala o que a gente quer ouvir. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Aí tem uma diferença da gente ouvir alguém que queira falar aquilo que eu desejo ouvir, e Deus, Ele fala aquilo que muitas vezes nós não estamos querendo ouvir, mas é o melhor para nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele nos contraria para nos levar ao melhor dEle. E era isso aqui que Deus estava fazendo com o povo. O profeta vai tentar levar o povo a voltar para Deus novamente. E ele vai dizer aqui, o versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. E assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição. Lembro-me de ti, da tua fidelidade. Lembro-me de ti, do teu carinho por mim. Lembro da tua dedicação por mim. Lembro do teu amor por mim. E esse povo perdeu tudo isso. E veja bem, irmãos, olha o texto: lembro-me de ti. Aqui se apresenta um Deus, irmãos. Eu vou aqui no linguajar para a gente entender, lamentando a situação do povo. Deus, Ele tem desejo desse relacionamento, dessa aproximação do homem e a criatura, criador e criatura. Sim, isso é bom para nós, e é do desejo de Deus. Só que muitas vezes, trazendo para nós saímos desse alinhamento com Deus. E Deus, Ele conhece, Ele vai dizer: lembro-me de ti. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Nós temos um Deus que se aproxima de nós, porque sempre vai acontecer isso. É Deus que procura o homem, sempre é Deus que se aproxima do homem, nunca vai ser o homem, sempre é Deus. Sempre Deus vai criar, vai proporcionar situações para nós se aproximar dEle. E essa situação aqui do povo estava muito difícil, porque Deus ele vai lembrando, Ele vai trazendo à memória algumas situações, e Ele vai falar da juventude daquele povo, não simplesmente literalmente jovem, literalmente falando de idade, mas dos tempos que aquele povo dedicava mais a Deus. E Ele vai dizer: e do teu amor quando noiva. Olha que o verbo aqui, todos esses verbos que eu vou citar aqui, está no passado. O entendimento que nós temos é que Deus está lamentando
que eles perderam algo muito forte. Olha o que é que ele vai dizer aqui, o versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita. Está sempre no passado, era, não é mais. Era noiva, não é mais. Era as primícias, não é mais. Era consagrado, não é mais. E aqui traz uma aplicação, traz sabe, irmão, um ensino para nós, uma lição para nós. Por quê? Porque nós podemos também chegar nesse estágio aqui. A nossa vida, ela não pode ser uma vida conduzida desleixadamente. Nós não podemos baixar a guarda diante de Deus. Na questão Deus e criatura, na questão relacionamento, nós não podemos baixar a guarda, porque Deus, Ele proporciona isso para nós. Mas esse povo aqui perdeu, esse povo começou a entrar por caminho da idolatria, da desobediência, e eles começaram a buscar outros deuses. E Deus, ele vai lá mais na frente, ele vai exortar isso. Eles começaram a aderir os costumes pagãos, e começaram a se afastar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que amava eles, que ama, do Deus que nos ama. Ele vai dizer, mais na frente aqui, olha o que é que ele vai dizer. E era as primícias da sua colheita, todos os que devoravam se faziam culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, o cuidado de Deus, irmãos. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deus é o mesmo, sim ou não? Está escrito isso na palavra? 13:8 de Hebreus, Ele é o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não mudou, quem muda é o homem. Malaquias vai dizer que nós não somos destruídos porque Ele não muda, Ele é o mesmo. E Deus, Ele ainda quer ter esse espaço na nossa vida. Vocês sabem por que a nação está assim? Eu comecei dizendo que a nação está doente, e está doente mesmo. E essa doença, ela é contagiante. É uma doença que nos afasta de Deus. E nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não têm mais tempo para Deus. As pessoas estão muito ocupadas. Pastor, o que é que eu posso fazer? Eu estou ocupada demais. Você vai morrer. Precisamos disciplinar nossa vida. Tira um peixe de dentro da água, tira para ver se logo ele não morre. Ele vai se bater e morre. Por quê? Porque a água é a vida dele. Assim somos nós. Deus é a minha e a sua vida. Deus é aquilo que dá a nossa vida, sabe, irmão, sentido. É Deus. Então esse povo estava assim, e ele vai dizer, era consagrado ao Senhor, não é mais. Irmãos, Deus, Ele busca de nós santidade. E quando eu falo santidade, irmão, a gente vai para um campo bem radical, né? Que é uma coisa que ninguém consegue. Não, irmãos, Deus está buscando nesses últimos dias. E nesses últimos dias, nós vamos ter que encarar esse caminho. Vai ser o caminho de consagrar mais ao Senhor, de se aproximarmos mais de Deus, de entregar mais nossa vida ao Senhor, de 100% a nossa vida, sabe, tirar tudo aquilo que atrapalha, porque Deus, Ele proporciona isso, e Deus quer isso. Deus, Ele não quer que você ande sozinho. E esse andar sozinho aqui, irmão, é quando a gente não se submete aos valores e princípios de Deus. O crente pode viver sem orar? Me responda, sim ou não? Pode, mas não deve. Eu posso viver sem jejuar? Posso, mas não devo. Eu posso viver sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem conhecer o Deus dessa palavra, a carta de Deus para a minha vida. Eu posso, mas não devo. O que tem hoje no nosso meio de irmãos fracos, irmãos,
Que Deus ajude cada um de nós. Aqui não estou pregando na crítica, eu estou dando uma injeção em você de ânimo. Eu estou dizendo para você que Deus quer lhe ajudar, que Deus quer lhe ajudar, que Deus quer fazer você voltar ao primeiro amor, porque esse povo aqui saíram do primeiro amor. Deus está dizendo: lembro-me de ti. Está no passado. Quantos de nós não estamos hoje aqui, que essa palavra está doendo no nosso coração, está ardendo, porque Deus está dizendo para você: eu lembro de você. Eu lembro daqueles dias que você chorava, que você orava, que você chorava. Eu lembro daqueles dias que quando você botava o pé, já eram as lágrimas descendo. Você era tão quebrantada, tão quebrantado. Você tinha prazer de me buscar. Hoje a gente busca por buscar, mas a gente tinha prazer. Aquele momento era consagrado, era algo que ardia no nosso coração. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: vamos voltar. Porque o profeta está trabalhando justamente para isso, para que o povo entenda: vocês estão agora debaixo de um juízo, mas esse juízo vai trazer vocês para Deus novamente. Não é o caso da igreja. Então, aí ele vai dizer aqui, veja bem aqui, o versículo 5, ele vai dizer: diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após algo que não tem nenhum valor, aos ídolos. E ele continua aqui dizendo, o versículo 5: ídolos, tornando nulo eles mesmos. O 6: se perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por terra de ermo e de cova, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Gente, vou textualizar em nós aqui. Deus estava dizendo para esse povo: olha, eu fui com vocês, eu fiz vocês passar por terra que homem nenhum passava. Eu fiz vocês passar por lugares que homem nenhum conseguia passar e ficar vivo. Eu guiei vocês nessa terra, uma terra seca, uma terra que não produzia, mas eu dei o pão, eu dei a carne, eu dei a água, eu cuidei de vocês. Eu sou o Deus que cuida de vocês. Levei vocês a uma terra que mana leite e mel. Fiz vocês passar todo aquele deserto com vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A mesma forma, eu cuido de você. Sabe por que você está de pé? Porque Deus está cuidando de você. Sabe por que essa porta não fechou? Porque Deus tem a chave e não deixou fechar. Sabe por que você passou pela Covid e a Covid não teve poder sobre sua vida? Porque Deus cuidou de você. Sabe por que a tua família ainda, o diabo não tragou, mesmo lá no mundo? Porque Deus cuida de você e estende as misericórdias dele de geração em geração. Deus está dizendo: eu cuido de você. É o mesmo cuidado, queridos. Ele é o mesmo. E esse cuidado de Deus para conosco, queridos, tem que trazer para nós alguma coisa. E eu gosto dessa palavra no sentido espiritual: paixão por Deus. Irmão, nós temos que ficar louquinho por Jesus. Diz para o irmão, diz para o irmão assim: eu estou louquinho por Jesus. Diz para ele aí. Dá para você dizer? Dá? Não tem vergonha não. Diz assim: eu estou louquinho por Jesus. Irmãos, isso aqui é disciplina. Tem gente que gosta mais do carro do que de Jesus. Sim ou não? Se esculambar Jesus, ele só faz, ele não diz muita coisa não, mas se riscar o carro dele. Eu fico indignado com essas coisas aqui que eu falei para vocês. Já pensou aquele camarada em cima da cruz? Olha aqui, irmão, blasfemando. Isso é triste. Isso fere a igreja. A gente sabe que não é Jesus, mas fere a igreja. E a igreja tem que tomar uma postura.
A igreja precisa voltar a esse princípio aqui, irmãos, de amar ao Senhor a ponto da gente perder a nossa liberdade por Ele, perder a liberdade por Jesus. Amar, Jesus está dizendo aqui para eles, ó, eu lembro desse amor de vocês. Se Ele está lembrando é porque não tem mais. E nesses dias, irmão, Deus está fazendo eu não colocar mais meu coração em canto nenhum, só em Jesus. Eu quero só Jesus nesses dias. Eu quero só Deus, eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero sentir o Espírito Santo na minha vida, eu quero sentir unção, graça de Deus, poder de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E veja bem, a coisa vai se agravar, porque, diga comigo assim, o modo como eu vivo, vamos lá, diga comigo, o modo como eu vivo em relação a Deus influenciará na minha partida, na minha eternidade. Porque esse povo, eles estavam indiferentes com isso. E o pior vai se agravar aqui quando chega nos sacerdotes. No versículo 8, nós vamos ver isso aqui. Nos sacerdotes. Mas escuta aqui, deixa eu dar só uma palhinha sobre isso aqui. A nossa vida tem que ser muito disciplinada. Aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, aqui, ó. Porque o problema, já pensou? Pronto, vamos lá. Eu sou salvo. E quem observa, quem vai encontrar alguns erros, tentar encontrar, e se ele encontrar, aí eu vou perdendo espaço, mas se ele não encontrar, eu vou permanecer na presença de Deus. Aqui para você entender, é o pastor. Aí era bom demais, era ou não é? Era bom porque o pastor não tem condição, mas Deus não. Aqui é onde, irmãos, a gente tem que ter disciplina, porque é Deus que conhece o nosso deitar e o nosso. Vocês querem pregar mais eu? 1, 2, 3, Deus conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece as impurezas, a pureza, tudo que está dentro de mim, Ele conhece. Ele examina o coração. Jeremias diz isso. Ele esquadrinha o coração. E aí, evangelho é justamente isso, porque na lei precisava do ato. No evangelho, Deus trabalha com a consciência, com a mente, com o invisível. E aí pega nós. Porque quando trabalha com o visível, quando trabalha no palpável, nos dá uma oportunidade, muitas vezes, de ser, receba. Não estou dizendo que a igreja tem, eu estou falando no geral, eu estou falando de mim. Quando é no palpável, a gente tem uma oportunidade de ser hipócrita, de viver uma hipocrisia de vida, de viver de aparência. Isso é terrível. No nosso meio, a gente viver de aparência, como se Deus não estivesse vendo. Irmão, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é espetacular, porque é Deus que vai conferindo a nossa vida, é Deus que examina a nossa vida. Isso é maravilhoso, porque servir a Deus é isso. É quando não tem ninguém por perto e eu sou fiel a Ele. É quando eu tenho chance de fazer e não faço, erro. Evangelho é isso, é quando eu estou cercado, sabe, irmão, por oportunidade de pecar e não peco, porque os olhos dele estão no meu coração. Isso é evangelho, isso é espetacular, porque quando a gente tem a estrutura de servir a Deus dentro dessa dimensão, você é a pessoa mais feliz do evangelho. Olha o que José estava nessa dimensão. A mulher, só ele e a mulher. Irmão, tinha traçado, não tinha não? Só ele e a mulher. E a mulher bonita. Ele poderia ter feito e ninguém tinha visto, mas Deus via. E o que é que José vai dizer? José disse: pecaria eu contra. Por que ele não disse contra Potifar? Por que ele não falou contra pai, contra mãe?
mas contra Deus. Gente, aqui é o temor de Deus. O que eu estou passando hoje para a igreja é algo muito sério. Sabe por quê? Quando Paulo diz assim, ó, vou usar um texto da ceia: tem entre vós muitos fracos e doentes e alguns que dormem, porque perderam essa linha aqui espiritual e sobrenatural. Porque a gente consegue viver um evangelho humanista, a gente consegue viver um evangelho, como diz Paulo, de aparência. Escuta, igreja, recebe a palavra de Deus. A gente consegue viver isso aqui. A gente se acostuma de viver um evangelho sem nenhum tipo de compromisso. Mas isso não é evangelho, irmãos. O evangelho é justamente isso aqui. Evangelho é uma mistura. Sabe por quê? Escuta isso aqui. O relacionamento de Deus para conosco não é baseado em outras coisas senão no amor. Você pode repetir comigo? O relacionamento de Deus para conosco é baseado no amor de Deus. Aqui é mais forte do que se fosse na justiça, se fosse no juízo. É no amor de Deus. Porque Deus, Ele conserva isso. Eu poderia até ler um texto com vocês aqui, rapidinho. Lá em 1 João, deixa eu ver aqui se eu encontro. 1 João, capítulo de número 4, vamos lá, 1 João 4, versículo 9 e 10. Hoje eu estou mais rápido que ele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Leiam comigo, vamos lá. Olha, escuta aqui, antes de eu ler aqui, irmãos, esse culto é um culto de reflexão. É um culto para você estar aqui, ó. Porque eu fico assim. Depois eu assisto isso em casa. E muitas vezes, irmão, Deus fala poderosamente comigo. Porque é o momento de eu melhorar. O que adianta? Eu não sirvo os homens. Você não serve os homens, você serve a Deus. E você quer agradar o coração de Deus, sim ou não? Nós queremos agradar o coração de Deus. E como é que eu agrado? É fazendo isso que a palavra está nos mandando. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero me ajoelhar e ver Deus do meu lado dizendo assim: eu lhe amo você, eu estou me agradando de você. Minhas palavras aqui. E a gente pode estar nesse patamar. Olha aqui, vamos lá. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Veja bem, a manifestação de Deus aí. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus, o relacionamento de Deus é baseado no seu amor conosco. Isso aqui é maravilhoso. Esse cuidado de Deus é justamente baseado nesse relacionamento. O nosso valor, irmão, é baseado no fato de que Deus nos amou. Você pode dizer para o irmão, seu valor, diga para ele, seu valor é baseado porque Deus amou você primeiro. Deus lhe amou primeiro. Então o nosso valor está baseado nisso. Depois você lê em casa aí, 1 João 3:1. Mas nós vamos aqui, rapidinho, para nós finalizar e orar aqui no nome de Jesus. Então veja bem, o versículo 8. Os sacerdotes, vamos lá, Deus sai do povo, agora vai para os sacerdotes, para os pastores, para as lideranças. Vamos lá. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Como é que pode um negócio desse? Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Gente, nós estamos no momento, esse momento é muito parecido com isso aqui, aonde os homens são amantes de si próprios,
A igreja não pode ser levada com esse sentimento, irmão. A igreja tem, assim como a gente busca e diz, né, voltar aos marcos antigos, ao primeiro amor. A igreja, ela tem que estar alicerçada com isso. A gente usa muito, principalmente a Assembleia de Deus, a gente diz assim: a igreja é pentecostal. Pois isso aqui é raiz pentecostal. Pentecostal, jejuma, ora, busca a Deus, se dedica a Deus. Isso é também uma linha pentecostal. E nós podemos ver aqui, irmãos, eu falei isso para vocês, não expliquei, a questão do modo como vivemos, pode nos comprometer. Às vezes eu sou irresponsável às vezes, com a minha vida em relação a Deus. Por quê? Porque às vezes eu quero justamente agradar alguém. Irmão, nós somos tentados, eu sou tentado, todo mundo aqui é tentado, né? Apresentar alguém, a minha vida, sabe, as pessoas, para elas acharem que eu sou aquilo que às vezes eu não sou. E eu sou bem tranquilo nisso. Aqui, irmãos, eu sou bem tranquilo nisso. E volto a dizer: você quer ser feliz? Pergunta o irmão aí: você quer ser feliz? Mais ainda? Você quer ser feliz mais ainda? Então seja o que você é. Agora, não seja o que você é irresponsavelmente. Seja o que você é com princípios e valores. Porque às vezes eu digo assim: rapaz, quem sabe da minha vida é Deus, a gente culpa Deus. Não, Deus não quer a nossa vida desalinhada. Deus quer a minha vida alinhada. Deus quer eu amando Ele, Deus quer me relacionando com Ele, Deus quer a minha vida juntinho dEle, dentro do padrão que Ele propôs para a minha vida. Eita glória, eu disse que hoje vocês, glória a Deus, aleluia, ia ser bem pouquinho. Mas irmãos, é isso que Deus quer para nossas vidas. Olha, o homem jamais, queridos, jamais o homem, ele peca e ele fica inocente diante de Deus. Jamais o homem pode pecar e ele ser livre das consequências. Toda a história de Israel, o tempo não nos cabe mais, mas toda a história de Israel, eles tiveram uma colheita. E hoje, em nome de Jesus, irmãos, a colheita que o Espírito Santo quer para nós, para nossas vidas aqui hoje, não é essa colheita não. O Espírito Santo, olha o versículo 19 aqui, olha, o versículo 19, vai dizer assim: a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite que Deus está nos chamando para voltar, para a gente despertar mais alguma coisa em nós. Isso é uma noite especial porque Deus está dizendo assim: eu quero mais de você. É uma noite onde Deus está dizendo assim: eu quero me revelar mais a você. Eu quero mostrar mais para essa igreja o meu poder. Eu quero levar vocês a lugares diferenciados. Eu estava dizendo hoje para uma jovem aqui, eu disse para ela: olha, duas coisas que Deus levará alguém aonde muita gente não foi e nunca vai. Eu disse para ela: obediência e submissão. São duas armas poderosas. Quando a gente consegue estar na obediência a Deus e submissão, irmão, não precisa a gente correr, Deus nos leva até lá. Não precisa a gente quebrar a cabeça, Deus nos leva até o lugar que Ele quer nos levar. Deus leva até o lugar da bênção. São duas coisas difíceis. E eu finalizo aqui, duas coisas muito difíceis hoje. E a gente, quando prega, a gente sabe que a gente fica um pouco assim, sem um retorno do glória a Deus e aleluia. Mas é uma verdade. Essa frase não é minha, mas eu gostei dela, eu sempre cito: não espere bênção de Deus aonde há desobediência. Não espere as dádivas de Deus, irmãos, aonde a gente não está alinhado com Deus. Gente, eu e você, a igreja de Messejana, se a gente tiver um pouquinho assim de
pensar um pouquinho, nós vamos comer o melhor que Deus tem para nossas vidas. Eu duvido Deus abrir mão, querido, disso. Deus não abre mão. É tanto que Deus, Ele sempre cita isso na sua palavra. Deus sempre vai dizer, olha, se você andar diante de mim, se você fizer isso, se você me obedecer, é dessa forma. Deus hoje quer abrir porta para você. Deus hoje quer fazer o sobrenatural ser real na sua vida. Deus hoje está dizendo, você tem coragem hoje de submeter a isso? De voltar ao primeiro amor, volta de novo, volta, irmão. Tinha uma igreja incrível, a primeira igreja do Apocalipse, o capítulo 2 ali, a igreja de Éfeso. Incrível, você vai ler a igreja, mas quando chega no versículo 4, Deus reprova ela. Não adianta, irmão, a gente servir a Deus sem amá-lo. É melhor você amar sem servir, mas não dá, porque quem ama serve. Quem ama serve. O serviço está através do amor. Então, quando chega lá, Jesus vai repreender aquela igreja e vai dizer para ela, eu só tenho uma coisa contra ti. O versículo 4 está aqui, ó, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu vou finalizar aqui, só falando um pouquinho disso aqui. Escute isso aqui. Essa semana eu tive discutindo isso com alguém, discutindo numa boa, nós conversando. Porque, irmãos, a gente tem que dar continuidade àquilo que começou. Quando foi que começou? Quando você aceitou Jesus. Quando você creu, quando você recebeu Jesus, nem aceitar, quando você recebeu Jesus. Começou uma história. E essa história não pode ser negligenciada, não. Ela tem que ser cada dia alimentada, cada dia. Essa igreja, há uns anos atrás, Paulo ainda estava lá pregando para essa igreja. E a Bíblia vai falar que essa igreja tinha um amor abundante. Paulo vai dizer, lá o versículo de Efésios 1:15, eu acho. Paulo vai dizer que essa igreja tinha um amor que as pessoas se admiravam dela. Mas por que que agora Jesus está dizendo para essa igreja que ela perdeu, que ela deixou para trás? Porque não foi alimentado, irmãos. Às vezes a gente começa a se envolver até com a obra de Deus. Às vezes nós pastores, se envolve tanto com a obra que a gente perde o dono da obra. E a igreja precisa aprender isso, que nós, antes de amar a obra, nós precisamos amar o dono dela. Antes da gente se envolver com a obra, a gente precisa se envolver com o dono dela. Antes que a gente investe toda a nossa vida na obra, precisamos investir em Jesus, num relacionamento com Ele. Gente, a gente não vai conseguir ficar de pé no sistema religioso, não. Por isso que Paulo, vamos ler esse texto para a gente terminar. Romanos 8, versículo 38 em diante, só o 38 e diante. Olha o que é que ele vai dizer. Escuta, deixa só aqui. Eu quero lhe dar uma palavra pastoral para você nessa noite. Irmão, eu vejo tanta gente. Culto não fala, um culto não vai medir a nossa fé, o nosso amor de Deus, a Deus. Às vezes a gente vê pessoas num alvoroço tão grande, quando vem uma luta, ela abandona Jesus, não quer mais Jesus, não quer nada. Tem pessoas, pastor, que fica a vida inteira fazendo campanha, termina uma, começa outra. Não sou contra a campanha, só estou dizendo que se você não amar Jesus, você pode fazer a campanha do mundo inteiro, não vai dar certo. O que vai acontecer quando você ama Jesus é quando você abraça a cruz e diz: ninguém me tira daqui. E eu quero que essa igreja, sabe por quê? O que é que vai nos levar a ganhar muitas almas para Jesus? É quando a gente conseguir morrer por Ele. Olha o que é que diz Paulo aqui. E essa palavra não pode ficar aqui não, irmão, em sermão não. Não pode ficar somente aqui não. Tem que ir, sabe para onde? Para a nossa casa. Tem que ir para os nossos caminhos. Tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo tem que provar a igreja mesmo.
E a pergunta hoje do Espírito Santo é aquela que ele fez a Pedro. É a mesma pergunta. Olha o que é que vai dizer. Você tem coragem de ler comigo? Porque estou bem certo. Eu queria que você lesse, porque quando você lê, fica gravado. Vamos lá, lê mais eu? Vamos? 1, 2, 3. Porque, não todos, vamos lá, bem forte mesmo. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se é para Jesus é bem forte. Volta o 38, Juninho. Volta o 38. Olha, as coisas presentes. Essas coisas presentes têm tirado muito do coração de crente o amor de Deus. Irmãos, vocês estão olhando para o pastor de vocês. Eu vivo o que eu estou pregando aqui. Minha família sabe disso. Eu abri a mão de tudo que eu já abri de novo, porque não tem coisa mais espetacular do que a gente conseguir amar Jesus, da gente sentir o amor de Deus no coração da gente, o Espírito Santo feito uma criança ribulina aqui dentro da gente, e falando desse amor tão maravilhoso, desse amor que nos faz. E essa palavra é muito forte, porque estou bem certo. Vocês sabem o que é isso aqui? Paulo está dizendo, não há nenhuma condição, não há variação de dúvida, não há. Eu estou bem certo, eu sei o que quero, nada pode me tirar do foco, nem a morte. Você quer na Bíblia? Vocês querem na Bíblia? Então dá um glória a Deus aí para a gente ouvir. Dá uma olhadinha para o irmão assim, você tem coragem de morrer por Jesus? Pergunta e dá um sorrisinho para ele, para não ficar muito assim, né? Pergunta para ele, você tem coragem de morrer por Jesus? Você tem coragem de sofrer por Jesus? Eu não vou perguntar aos pastores, irmão. Eu estou com igrejas precisando de obreiros. Eu estou com um campo precisando de pastores. Eu vou lhe dizer que uma coisa para os irmãos, e eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. No dia que eu não conseguir, que eu perder as minhas convicções, eu entrego esse microfone e não fico mais aqui em cima, porque eu não quero ser hipócrita. Não quero. Não quero ser. Às vezes a gente, irmão, a gente prega tanta coisa. Deus, Deus, Deus. Mas a gente não fica só de palavras. Hoje Deus quer mudar a sua vida. Você vai em lugares que, irmãos, tem lugares espirituais que é algo tão tremendo. Fique de pé em nome de Jesus.